Bom dia, senhoritas e senhoritos. Estamos iniciando a nossa gravação e a nossa aula de hoje. Certo? Vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa discussão, apresentando o livro, né? Eu tenho mostrado quase um livro por semana nessa média, né? Às vezes até mais de. Esse aqui, ó, é um livro um pouco mais denso, certo? Mas é uma referência na discussão aí sobre feminismo, né? A mulher na sociedade de classes de dessa Fiote, certo? Quem tem interesse, se sente motivado por esse tipo de leitura, beleza? Trex, tá aí, ó. Eu só folhei por enquanto. Tem algumas coisas na fila, certo? Mas nós iremos desfrutar dessa leitura. Vamos já então compartilhar o nosso slider. Saiu o slider. Segundo reinado, que é o que nós estamos discutindo. Né? Que é o que nós estamos discutindo. Vamos abrir aqui o nosso bate-papo. Se alguém quiser se manifestar, por favor, se manifeste. Bom, na última aula, vê se eu estou certo, vê se eu estou com razão. Nós discutimos o café, não é? Sim ou não? Discutimos o café, falamos sobre essa questão do sobretrabalho, até chamei a atenção do pessoal do grupo do Marques, né? Sobre trabalho, fiz até uma comparação com o trabalho dos nossos professores durante essa pandemia, né? A quantidade de trabalho que a gente está tendo que desempenhar, e é um trabalho que não é remunerado, não é? A exploração está aí evidente, né? Dei o exemplo dos professores, mas existem outras profissões, né? Enfermeiros, médicos, né? Então, os professores estão sobrecarregadas e, por que não dizer, sobreexploradas nesse momento de pandemia, né? Estão tendo que trabalhar além, muito além, para dar conta de todas as obrigações, para que a roda continue girando, né? Falamos aí sobre as diferenças entre as elites aristocráticas que estão compondo, né, esse corpo político brasileiro, a tradicional e a cafeicultora que surge. Né? Começamos a falar do surto industrial e como o interesse externo, certo, interfere nas questões internas do Brasil. O Brasil é um país independente politicamente, mas economicamente nós somos dependentes dos interesses externos. A gente consegue visualizar isso nos dias de hoje. Sugeri a vocês que pesquisassem sobre a questão do etanol, sobre o porquê do preço do açúcar, né? A questão do aço, né? O porquê da gente não produzir artigos que nós temos estrutura para produzir, né? E nós não produzimos, compramos. Por que isso acontece? Né? Durante a pandemia, nós tínhamos pessoas capazes de desenvolver estudos de combate ao vírus, mas faltou para nós insumo, né? Porque a gente não produz mais esse insumo, a gente compra de países estrangeiros, né? E na luta pela busca da cura, esses países não vendiam esses insumos para nós, né? Porque eles estavam usando esses insumos nas pesquisas deles, a gente ficou sobrando. Então nós poderíamos estar produzindo, quem sabe, a vacina, porque nós somos pessoas inteligentes, competentes para isso aqui no Brasil. Mas essa política entreguista, né, que prevalece, que predomina no histórico nacional, impede que a gente seja mais autônomo e continue sendo dependente. Continue falando assim, sim, uma vez colonizado, parece que o destino é ser sempre colonizado, direto ou indiretamente. Né? Bom, destaque aí por Irineu Evangelista, nós falamos do Barão de Mauá na última aula. Tá tudo, mexe o copo aí, gente, por favor. Tem alguém aí, por favor? Se manifeste, por favor. Certo? Alguém, me salva, por favor, me salva. Certo? Não me deixe sozinho. Ah, tenho, muito obrigado. Oi, beleza, Ana Clara, Guilherme, obrigado, ufa. Obrigado, hein? Certo. Falamos do Irineu Evangelista, né, do Barão de Mauá, como que ele foi boicotado, né?
devido a essas pressões externas, né, quando ele começou a investir nesse desenvolvimento industrial, né, a economia, né, estrangeira, tem-se Inglaterra, né, pressiona a nossa elite, que retira uma série de benefícios, né, que foram conquistados, que favoreceriam esse desenvolvimento industrial, fazendo com que ele, né, não conseguisse competir. Né? O Barão de Mauá vai ser boicotado, certo? Para que os interesses da elite agrária não fossem prejudicados. A elite agrária produz café, açúcar, né? São, dentre outros produtos que são exportados. Esses países que compram esses produtos agrícolas do Brasil, certo? Eles vendem produtos industrializados para o Brasil. Se o Brasil dificulta, certo? Essa exportação de lá para cá, né? Essa venda de produtos estrangeiros para abastecer o mercado brasileiro, o que eles fazem? Eles ameaçam reduzir a compra desses grãos, o que afeta o interesse dessa elite. Então essa elite fala assim, senhor, pois não, entra, senta na minha casa, certo? Porque eu tenho medo de perder o seu apoio. Né? E aí nós temos um mapinha, nós vimos esse quadro das exportações brasileiras, vimos ou não vimos isso aí? Vimos isso aí na última aula, né? O quadro das exportações brasileiras, né? O quanto que o Brasil exportava, daqui de 1821, né? Da chegada da pré-independência até, né, o fim do segundo reinado. Né? Então, vê como o principal produto exportador era o açúcar e, consequentemente, com o passar do tempo, o café vai ganhando status, certo? E predominância na nossa balança comercial. Né? 60% que a gente exportava em 1880 era café. Certo? Observa que o açúcar está sempre em segundo lugar, com uma perda de espaço aqui, certo? Entre 1830 e 1840, você vai perder espaço para... não, desculpa. Você vai perder espaço aqui nesse período de 30 a 40, certo? Outros produtos surgem nessa balança, como couros e peles, algodão, borracha, mas é importante observar, e se você tiver curiosidade, atentar para os fatos históricos que estão acontecendo que podem afetar essa mudança aqui na balança comercial. No segundo produto, né? O açúcar, o algodão, a guerra de secessão nos Estados Unidos, por exemplo, que vai afetar essa balança, né? A expansão da indústria, que vai exigir a borracha é fundamental na construção das máquinas, né? Nas roldanas, né? Na junção para impedir o atrito das ferragens e por aí vai. Certo? Aqui os empréstimos brasileiros, né? Os empréstimos, importante ver esse dado aqui de empréstimos, né? E a importação de escravos no Império, né? Como que ele vai caindo, sempre tendo em vista a proibição do tráfico de escravos, né? Em 1850, como isso vai afetar essa importação de escravos. Beleza? Tem que ler esses gráficos, hein? As estradas federais, nós vimos também, né? A estrada federal as ferrovias vão virar progresso. Certo? A ferrovia fala inglês, é construída com a tecnologia inglesa, a ferrovia vai ser construída com o dinheiro em inglês. Certo? Ela vai levar ao progresso, mas ao mesmo tempo ela retira as matérias-primas e levam até o porto, essas matérias-primas vão para a Europa, principalmente para a Inglaterra, lá elas são manufaturadas, devolvidas ao porto, vêm para as ferrovias e levam e distribuem essas matérias, esses produtos industrializados ao interior do Brasil. Certo? Outro gráfico simples, a gente vê onde estavam os escravos. Esse aqui é bem legal, né? Ó, onde predominavam os escravos no Brasil, né? Você vê aqui, ó. Olha, esse tipo de linha aqui, Bahia, esse tracejadinho aqui, Rio de Janeiro, essa linha contínua aqui, Minas Gerais, mais fina e a mais grossa, São Paulo. Então você vê que é um deslocamento do número de escravos de uma região para outra, certo? Com o crescimento da produção do café na região sudeste, principalmente São Paulo, o número de escravos nessa região sudeste, que é pequena, ele começa a crescer. Acompanha. Né? Ele vai reduzindo no nordeste, na Bahia,
certo? E vai ampliando em outras regiões. Importante observar isso, né? O deslocamento desses escravos. Você tem aqui um outro gráfico que deixa isso mais claro, da distribuição regional da população brasileira. Em 1872, veja só, na segunda metade, o café já é o principal produto. Vê? Onde é que está o principal contingente populacional brasileiro? No Nordeste, 47%, no Sudeste, 41%. Vê? O Centro-Oeste está vazio, ó, praticamente vazio. O Sul também está pouco ocupado, o Norte também. Então, onde você tem a produção de açúcar, a produção de café, as minas, né, de ouro, as Minas Gerais, São Paulo, Rio produzindo aí café, o Nordeste produzindo cana, é onde você tem a maior concentração populacional do Brasil, certo? Entre 1819, cerca de 69, em 1819, cerca de 69% da população era constituída por indivíduos livres. Opa! Vê? Dos quais 30% eram brancos. O censo de 1872 registrou o aumento da população livre para cerca de 85%, da qual 38% era branca. Esses números revelam a progressiva substituição da mão de obra escrava pela livre, certo? E a entrada de imigrantes europeus no Brasil. Ou seja, apesar da abolição da escravatura ter sido alcançada em 1888, você já havia um movimento nesse sentido. É claro que a maioria dessas pessoas livres não eram negras, alforriadas ou que nasceram livres, certo? Mas esse contingente imigrante, certo? Ele vai pesar muito nesse número de pessoas livres no Brasil, certo? Você tem a evolução da população brasileira, né? De 1819 para 1890, né? Você vê como com 80 anos a população brasileira ela cresce vertiginosamente, certo? Um aumento efetivo, né? E o enfraquecimento, né, do escravismo. Beleza? Importante ler esses gráficos, analise esses gráficos. Fotinhas da indústria, vê? Fotinhas de época. Outra fotinha. A ferrovia, né? Olha o progresso. O que era o progresso ontem, né? E a questão da mão de obra. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma referência? Ah, porque meu avô, porque meu bisa, porque meu pai falou. Alguém tem algum comentário desse tipo? Não? Aí. A questão da mão de obra. Não, né? Beleza. Muito obrigado, Risa, pela sua participação. A solução para a proibição do tráfico legal de africanos foi o tráfico interprovincial de escravos. Um deslocamento do Nordeste para o Sul. Ou seja, como está difícil você adquirir escravos, né? Novos escravos oriundos da África, você vai buscar adquirir esses escravos nessa região Nordeste, né? Até do ponto de vista político, para esse produtor de açúcar vai ser interessante, porque ele consegue ler e perceber que as pressões relativas ao abolicionismo elas vêm crescendo, né? E o fortalecimento do café está produzindo um deslocamento, né, do eixo político, né, do Nordeste para o Sudeste, certo? Mas esses produtores de café, aliados a esse surto industrial produzido por essa elite cafeeira, está deslocando essa força política do Nordeste para o Sudeste, certo? E vai passar pela cabeça dessa elite canavieira a ideia de que, uma vez a gente empurrando esses escravos para essa região Sudeste e vindo o processo abolicionista, o prejuízo, né, que essa elite cafeira viria a ter poderia nos favorecer politicamente, fazendo com que a gente recuperasse esse poder político, né, que está ligado a esse poder econômico, certo? Existe essa linha de pensamento, certo? Então, esse tráfico interno ele vai vir do Brasil. Os escravos do Nordeste sendo deslocados, vendidos, né, repassados para as plantações de café, né? A expansão de café exigia um contingente de mão de obra cada vez maior e, diante do problema, os fazendeiros recorreram à imigração, certo? Aquela ideia da tia, né? Que contou lá no ensino fundamental, né, na história tradicional, que os imigrantes vieram para o Brasil para substituir o negro, né?
nas produções, né, no trabalho. Sim, essa é uma vertente interessante, né? Que os negros estão sendo libertos. Veja só, que os negros estão sendo libertos e o imigrante vai vir então para substituir essa mão de obra, né? É a pergunta, né? Por que, que esse negro então não foi utilizado como mão de obra assalariada? Por que, que esse negro não foi utilizado então como força de trabalho, mão de obra assalariada? Né? É uma pergunta para ser feita. Soma-se a perspectivas ideológicas de embranquecimento da população brasileira. Aqui, o grupo que vai discutir o Gobineau vai nadar de braçada. Né? O grupo que vai tratar o Gobineau deve tratar de braçada. O Gobineau era amigo do Dom Pedro II, né? Da população brasileira. Certo? Ou seja, a vinda de imigrantes, elas viriam suprir essa força de trabalho, certo? Mas existia, nesse século XIX, né, a ideia, né, a defesa de uma tese de que o Brasil era um país condenado ao fracasso porque ele era fruto de uma miscigenação de tudo que não prestava, né? De tudo que não prestava. Então, havia necessidade de se pensar o futuro dessa nação. Né? Então, o que, que você faz? Você olha para a Europa e você vê a Europa em convulsão. Né? O século XIX na Europa, o pau está quebrando devido às crises provocadas pelo capitalismo, né? Em acessão a esse capitalismo emergente. A segunda revolução industrial está de vento em popa. Você tem aí o neocolonialismo, a colonização da África, da Ásia, da Oceania, né? Ações bélicas nesses continentes, né? A África sendo colonizada agora, tentativas de colonização da Ásia e da Oceania. Você tem aí o nascimento de nações, né? A Alemanha, enquanto Estado unificado, ele surge nesse final do século XIX. A Itália, enquanto Estado unificado, como nós conhecemos, surge aí nesse século XIX. E essa Europa ela conta com uma massa de pobres, né? De pessoas desempregadas, de pessoas que ganham pouco ou quase nada. Né? Existe uma questão social a ser solucionada nessa Europa, certo? E o que, que você faz então? Você pega esse monte de gente na Europa, esse monte de gente que não tem de onde tirar o seu sustento, certo? Você enche os navios e manda esse pessoal para outras regiões coloniais ou de origem colonial. Né? Então o Brasil recebe essa massa europeia que não tem onde cair morta na Europa para vir para cá. Para os descendentes hoje, bater bem porque eu sou descendente de alemão, ou eu sou descendente de italiano, grande coisa. Tá. Um bando de pobre que não tinha onde cair morto lá na Europa, veio tentar sobreviver aqui, certo? E se junta a essa massa miscigenada que havia, né? Que ao contrário do que se dizia, era fruto de tudo que não presta, pelo contrário, né? Para absorver o que havia de melhor em todos, né? Seja do índio, seja do africano, seja desse europeu que está vindo para cá, ou que já tinha vindo, né? Os portugueses. Então você vai construir a noção de um povo, né, que já nasce, né? Aí você constrói a ideia de um povo sem amor próprio, vamos dizer assim. Né? Sem amor próprio. É preciso enfrentar esse tipo de pensamento. Certo? Então vem para cá os imigrantes. Certo? Essa discussão do embranquecimento ela não é trabalhada, não foi trabalhada nos livros de história tradicional. Certo? Só a ideia de que o imigrante vem para cá substituir a força de trabalho. Certo? Por trás disso, essa perspectiva de embranquecer a população brasileira. Certo? O europeu, mais uma vez, como salvador nessas circunstâncias. Em 1847, o senador Nicolau Vergueira adotou o sistema de parceria como iniciativa. Em que consistia o sistema de parceria? Está aqui. Ó. Ele vai utilizar o trabalho do camponês, o colono dividia lucros e prejuízos. Ficava com a metade do que era produzido. Os colonos se endividavam. Como assim se endividavam? Bom, como é que o colono vai vir de lá para cá? O fazendeiro vai bancar toda a viagem. Certo? Ele vai bancar a viagem. Certo? Quando esse imigrante chega aqui, ele não tem onde morar. Ele vai arrumar lá um galpão, um localzinho para o imigrante ficar
na fazenda dele, certo? Para trabalhar. Esse imigrante vai receber um pedaço de chão onde ele vai produzir. Mas como esse imigrante não tem nada, né, esse fazendeiro vai bancar esse início. Certo? No final, esse imigrante ele contraiu uma dívida muito grande com esse fazendeiro. Certo? E tudo que ele precisa, ele vai adquirir na fazenda desse fazendeiro. Ou seja, no final ele nem recebe, né? Todo o dinheiro que ele recebe, esse imigrante está recebendo, a maior parte fica com o fazendeiro para cobrir as dívidas contraídas por esse imigrante no deslocamento e na manutenção da sua permanência naquele pedaço de chão. Considera-se ainda que esse tipo de prática, de atividade, por exemplo, o pagamento de salário, isso não pertence ao grande proprietário brasileiro. Ele viveu às custas do trabalho escravo. Então você vai ter problemas aí com esses imigrantes, porque muitos proprietários de terra vão tratar esses imigrantes muito próximo do que eles tratavam os escravos. Certo? Os maus tratos aos imigrantes vão ser tantos, certo? Que eles serão denunciados, né? O Brasil vai ser denunciado e muitos países vão proibir a vinda de seus, seus cidadãos para o Brasil. Certo? Haja visto os maus tratos que eram retratados, né? Que eram repassados aos seus países de origem. Né? Não vai dar muito certo esse sistema de parceria e nós vamos ter que adotar outros processos. Certo? Aqui vai ter o colonato, né? Uma prática, não confundir com o colonato romano, que vai dar subsídios para o mundo feudal. Né? O Oeste Paulista, por volta de 1870, ou seja, 30 anos depois da tentativa da parceria. Trabalho familiar camponês, o camponês recebia 2 salários, um fixo anual e outro por produtividade. O governo paulista pagava as passagens. Olha o detalhe importante. Quem está bancando é o governo. O governo está tirando dos cofres do Estado e pagando a vinda do imigrante para esse imigrante ir trabalhar para o proprietário do Estado. Olha o Estado assumindo aqui um prejuízo, um gasto da elite. Certo? Importante perceber isso. Era garantido um pedaço de roça para subsistência ou comércio. Então, vem aqui o Estado assumindo, né, parte dos custos, né, para favorecer essa elite agrária no Oeste Paulista. Esse aqui foi a gente acabou de discutir sobre o sistema de parceria, né? No que consistia o sistema de parceria. Segue. Se alguém quiser se manifestar, por favor, vamos interagir. O sistema de parceria fracassa sendo substituído por outros mecanismos. As pressões dos fazendeiros sobre o governo aumentam a partir de 1870, frente ao avanço da campanha abolicionista. Assim, o Estado passa a subvencionar a vinda de imigrantes, além de regular a relação entre fazendeiros e trabalhadores. Lembra? O Estado passa a subvencionar. Está aqui, ó. Está nas passagens. Certo? Além de regular a relação entre trabalhadores e fazendeiros, devido à forma como o fazendeiro lida com esses trabalhadores. Esses trabalhadores europeus, certo? Na Europa, eles já tiveram contato com coisas tipo sindicato, tipo socialismo, anarquismo, greve, enfrentamento. Os primeiros sindicatos no Brasil vão ser inaugurados, né, pelos imigrantes. Certo? Quem vai trazer esses conceitos de enfrentamento ao capitalismo, né, vão ser esses imigrantes. Italianos e alemães seriam a maioria dos imigrantes. Com a abolição da escravatura, o número de imigrantes aumenta, consolidando o trabalho livre assalariado, fortalecendo esse mercado interno. Isso aqui é bem legal. Viu? O risco de que surgissem pequenas propriedades trabalhadas pela mão de obra familiar levou o aristocracia rural a pressionar o governo a aprovar a lei que impediu o imigrante recém-chegado de acessar as terras mais produtivas. Ou seja, a perspectiva de que essas pequenas áreas produtivas familiares gerassem produções que pudessem competir, gerar concorrência com as atividades produzidas por essa elite, vai fazer com que essa elite boicote esse tipo de produção familiar. É tipo assim,
A produção de arroz do MST, vocês acompanharam? Ninguém fala disso, né? Do que as terras utilizadas pelo MST, as terras que foram lhes entregues, né? É, o que eles produzem, como eles fazem, o que eles fazem uso dessa produção. Beleza, percebe, Yasmin? Beleza, pela participação. É, não é divulgado, né? Se a gente não for lá e futucar, pesquisar, né? A imagem que se tem de MST para a maioria da população é muito negativa, né? Mas ninguém procura saber o que está acontecendo e como está acontecendo, né? Então se boicota. Porque se as pessoas souberem como funciona e perceberem que dá certo, elas podem reivindicar que aquele modelo prevaleça. E fazer prevalecer aquele modelo significa afetar os interesses dessa elite agrária, né? É fantástico aquilo ali que eles fazem, né? Foi assinada a Lei de Terras no Brasil em 1850. Vamos fazer uma reforma agrária no Brasil, uma lei de terras. Está acontecendo da mesma forma nos Estados Unidos, né, concomitantemente. Nos Estados Unidos, você recebe um pedaço de terra e você é obrigado a produzir nessa terra por 5 anos. Se você produzir nessa terra por esse período de tempo, né, essa terra passa a ser sua. Viu? O Estado deu, né? Nós vamos estudar isso mais para frente, o chamado Far West, né? A conquista do Oeste norte-americano. Então, era obrigado a produzir. Você produzia nessa terra, a terra era sua nos Estados Unidos. No Brasil, nós vamos fazer o seguinte: vamos produzir uma distribuição de terras, em média, 5 anos, né? Em média, 5 anos de obrigação. Você tinha que produzir. Certo? Você tinha que produzir. Produzindo, a terra seria sua. Não. Pensa bem, você é um agricultor. Você luta pela terra, você ganha a terra, produz, você está ganhando com a produção. Agora que a terra é minha, eu vou parar de produzir? Não, eu vou continuar produzindo, eu vou buscar aumentar essa produção, né? Não tem sentido eu brigar para ter uma terra, investir naquela terra, agora ela é minha, pronto, agora deixa a terra aí. Só vai nascer capim, mato, né? O objetivo é buscar ampliar essa terra, né? O objetivo é crescer isso aí, né? No Brasil vai ser assim, vamos distribuir terra no Brasil. Como é que nós vamos distribuir? Quem tem dinheiro compra. Vamos vender terra. Quem tem dinheiro compra. Oh, né? No Brasil, a nossa lei de terras vai garantir o acesso de terras às pessoas. Como? Compra. Ela custa X, hein? Vai lá, compra a terra. Não, a lei de terras favoreceu a quem? Essa elite. Quem tinha dinheiro ampliou as suas terras. A massa continuou olhando. Não, mas nós estamos, né? Você cria no povo brasileiro aquela sensação de que é muito louco isso. Eu detesto essa parada de meritocracia. No Brasil não existe isso, não é? Você transfere para o pobre, é culpa da pobreza, né? É sempre você que não se esforçou o suficiente. Vê? Não, você tem sempre um primo, um cunhado, alguém que não, porque seu primo, o filho da vizinha, venceu. Caraca, escreve um livro, bicho. Não é assim, não tem espaço para todo mundo, porque as oportunidades não são as mesmas, as condições não são as mesmas, as redes de produção não são as mesmas. Aí você pega um indivíduo que lutou, se esforçou, conseguiu uma coisinha qualquer, acha que ele venceu, ele vira modelo. Né? É meritocracia, porque eu me esforcei. E aquele cara lá que está lutando desgraçadamente, se esforçando, fazendo de tudo e não consegue, por N motivo. É fracasso. Vê? Então, todo mundo que não consegue foi porque não se esforçou o suficiente. Caramba, bicho. Eu conheço gente que se esforça pra caramba, né? E acende muito pouco, quase nada, porque é difícil fazer isso aqui, ó. Mudar de patamar, vamos usar a palavra da moda, né? É muito difícil fazer isso aqui, ó. É muito difícil. Certo? Em média, eu não vou lembrar exatamente, diz que no Brasil, a perspectiva no Brasil, né? Se você pegar uma pessoa da geração X, hipoteticamente, vamos pensar assim no bisavô da gente. O bisavô da gente tinha um padrão X. Então, bisavô, avô, pai, eu. Né? Diz que em alguns países você percebe essa mudança do poder econômico, os países mais desenvolvidos economicamente, com menos desigualdade social, vamos dizer assim, você consegue perceber em 2, 3 gerações uma mudança do poder econômico da família. Em 2 gerações, em média. Ou seja,
O bisavô inicia um processo, o avô, o pai já está numa condição bem melhor do que o bisavô, por exemplo, devido às condições de mais justiça social. No Brasil, essa mudança de patamar ele leva 4, 5, 6 gerações. Mas, e com muito esforço, né? E essa mudança significa abrir mão de muita coisa, né? É aquela coisa, eu venci, certo? Mas quanto tempo você abriu mão do contato com a sua família, por exemplo? Quanto você aproveitou disso? Esse vencer é só para dizer eu venci? É só para ter essa... Tá percebendo? Então, no Brasil, você constrói essa ideia. Então, o cara amplia... o cara tem muita terra porque ele trabalhou para construir. Não, não é tão simples assim. Certo? Se você resolver pesquisar a história do latifúndio no Brasil, a história da propriedade no Brasil, é uma história construída a tiro, sangue, morte, grilagem, falcatrua, corrupção, fraude. Mas o meu avô... Não, o seu avô... Não estou discutindo o seu avô. Estou discutindo a história do latifúndio no Brasil. Certo? O centro-oeste, o norte, o nordeste. Você está vendo as queimadas? E as queimadas não são à toa. Certo? A história do latifúndio no Brasil é uma história de morte, de sangue, de violência, de corrupção, de fraude, de bandidagem. Certo? Mas não. Né? Esse esforço, o cara que não tem nada é porque ele é preguiçoso ou não se esforçou o suficiente. Tem que se atentar para isso. Certo? Tá aqui. Ó. As terras públicas só poderiam se tornar privadas mediante compra. Quem saiu favorecido com aquilo? Quem já tinha terras. Você amplia o poder dessa elite nacional, certo? Aqui você tem a entrada de imigrantes no Brasil, certo? A entrada de imigrantes especificamente em São Paulo, né? A maior parte dos imigrantes vai para São Paulo, certo? Você tem essa noção aqui, né? Desses imigrantes, uma maioria italiana. Esse aqui está para São Paulo apresentado para nós, cidade. Né? Aí você tem uma pintura, fotos do trabalho desses imigrantes no café, você vê a presença de mulheres, homens, crianças, todo mundo trabalhando na lavoura. Aquela ideia, meu avô, minha avó, minha bisa teve 10 filhos. Está aqui porque ele tinha tantos filhos, para ajudar na lavoura. Eram braços, certo? Braços para trabalhar na lavoura. No momento que a criança conseguia segurar uma cesta, ela já podia trabalhar. Estava apta, certo? Vocês devem ter essas histórias na família de vocês. Né? A gente lembra do trabalho sobre árvore genealógica. Lembra disso? Vocês contando quantos filhos suas bisas tiveram, né? Produção em massa. Né? Produção em massa. O abolicionismo. As ferrovias, comunicação, desenvolvimento urbano, com comércio, indústria, fazem surgir novos grupos sociais. Né? O trabalhador urbano, né? O pequeno comerciante, o médio comerciante, o advogado, o professor, certo? O guarda, né? A enfermeira, o médico, são grupos sociais que estão surgindo com o crescimento das cidades, né? Com o crescimento da cidade. Mas, concomitantemente a esses grupos, a escravidão perdurava. Veja só, para essa sociedade brasileira, mesmo com o discurso sobre o abolicionismo, colocava, pois é, todo mundo tinha que trabalhar na roça, né? Todo mundo tinha que trabalhar na roça. Não tinha jeito, né? Não tinha saída. Era a garantia da sobrevivência da família, né? Assim, né? Era a sobrevivência da família, né? Talvez ela diga que, talvez ela, enquanto moça, quisesse estudar, fazer alguma coisa. Não, tinha que trabalhar na roça. Não tinha muita opção, né? Ou talvez nenhuma opção. Talvez a saída fosse o casamento. Né? É uma discussão mais ampla. Né? Mas, voltando aqui, apesar de você estar em... Presta atenção no que eu vou dizer. A escravidão no Brasil, ela estava... É óbvio, né? São 300 anos de escravidão, nós estamos discutindo aqui. Ela estava meio que normal... Ela estava... Meio não. Ela estava normatizada. As pessoas aceitavam isso de forma natural. Né? Mesmo aqueles que se colocavam contra a escravidão estavam inseridos num meio onde a maioria da população ou não se importava com aquilo porque ele não era escravo, certo? Ou via aquilo como algo natural porque sempre foi assim. É mais ou menos uma discussão sobre a violência, sobre a relação das mulheres, sobre o discurso homofóbico, certo? Sobre a gripezinha que está aí, não é?
É mais ou menos assim, né? Isso é uma desgraça da nossa sociedade, essa naturalização das tragédias, né? A naturalização das tragédias no Brasil é algo absurdo, né? Como a gente se acostuma e deixa para lá as tragédias acontecendo. Né? A Revolução Industrial na Inglaterra fez com que potências europeias passassem a se opor ao escravismo. Ora, por quê? Você precisava fazer com que esses países, né, e principalmente nós estamos falando aqui de América Latina, estou falando só de Brasil, mas América Latina, ele precisava se adequar ao capitalismo, né, nascente em desenvolvimento. Precisava se adequar a esse capitalismo. Precisava se abandonar alguns resquícios de mercantilismo que haviam, por exemplo. Certo? Então a Inglaterra, que durante muito tempo favoreceu o desenvolvimento do escravismo, né? Participou do tráfico de escravos, agora passa a questionar esse tráfico de escravos, porque deixou de ser interessante para ela. Certo? Não é mais interessante. E aí você tem as primeiras leis anti-escravistas no Brasil, né? A lei Eusébio de Queiroz, em 1850. É importante dominar esses nomes e essas datas que significavam, certo? A lei Eusébio de Queiroz, em 1850, extinguia o tráfico de escravos. Mesmo a gente sabendo que o tráfico vai continuar existindo numa quantidade menor, certo? Né? Através de contrabando. A gente comentou sobre Porto de Galinhas, né? Por que o nome Porto de Galinhas, né? Lá no Nordeste? É porque os navios traziam galinhas, certo? Mas no porão escondido haviam escravos, né? Que não podiam ser mais comercializados, escondiam os escravos, certo? E daí o nome Porto de Galinhas, né? Que era utilizado como rota de contrabando de homens, né? A Lei Visconde do Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, em 1871. Em que consistia a Lei do Ventre Livre? Todo indivíduo que nascesse, né, todo negro que nascesse a partir da elaboração da Lei do Ventre Livre, nasceria homem livre. Né? Imagina o desespero dessas mães, né? Que tem previsão de nascimento de filho antes da vinculação da lei. Né? Nós vamos discutir mais sobre essas, nós vamos chamar de leis para inglês ver, né? Na próxima aula, porque faltam 4 minutos para o nosso encerramento. Vamos parar